Vamos ver se conseguimos então estabelecer esse contacto. O convidado desta noite chama-se Joaquim Fernandes. Vamos ver se conseguimos. Alô, professor? Sim, alô. Estamos, alô, viva. Cá estamos nós. Estamos a linha. Sim, senhor. Já te estamos há bocadinho agora para confirmar. Mantenho-me aqui em conversa com o meu amigo Dr. Francisco. Sim. E, entretanto, estávamos na expectativa de entrar quando quiser. Claro, o Dr. Francisco é bom para a gente passar o tempo, não é? Que ele começa a conversar e para o calar faz favor. É verdade. Sim, senhor. Professor, eu estou hoje aqui com uma grande dificuldade, sabe? O senhor tinha um currículo daqueles de invejar a qualquer um, não é? Quer dizer, coloca-me assim numa posição bastante constrangedora. Mas está a falar do currículo reduzido ou do currículo ampliado? Não é isso. Mesmo que seja reduzido, dá-me a impressão que, quer dizer, estou perante uma dificuldade, ou enfim, uma tarefa complicada, uma vez que o senhor, para além de professor, de filósofo, assim, tem vários livros escritos, tem-se interessado pela questão também um pouco dos OVNIs, não é? Um pouco, ou enfim, sim. Ou muito, não é? Desde o início, desde a minha juventude, que tenho andado no rastreio desses enigmáticos fenómenos, não é? Claro. E pronto, e claro que as coisas vão evoluindo, os conhecimentos vão se acumulando, a gente pega numas hipóteses, deita fora outras e assim sucessivamente, porque o conhecimento é progressivo e é dinâmico, não é? Eu estou-me a recordar agora de um dos episódios do professor Hermano Saraiva, que disse num dos episódios, enfim, numa das séries que ele apresentava, que eu entrevistei a uma altura e ele disse-me qualquer coisa do género: a gente, se aprender uma coisa por dia, chega a velho, sabe umas coisitas, não é? Sim, claro. Vai-se acumulando, como eu digo, mas há coisas que nós vamos também atirando um pouco pela janela porque já estão desusadas, já estão ultrapassadas e, portanto, o conhecimento renova-se, não é? Muito bem. Portanto, como eu disse, isto é progressivo e é dinâmico, não é? Assim, para começar, e relativamente aos OVNIs, o que é que o senhor, digamos, gostaria que acontecesse no futuro próximo, ou está, digamos, ou tem uma certa fé de que poderá acontecer algo, digamos, enfim, a curto prazo? Olha, agora utilizou aí uma palavra que, enfim, tenho alguma aversão, para não dizer alguma repugnância, que é a palavra fé. Eu não, enquanto historiador, se quiser ultrapassar a questão semântica, eu direi fé. Claro, é evidente. Alguma convicção, se calhar alguma perspectiva, isso, enfim, podemos equacionar as coisas. Era isso que eu me queria referir. Agora, eu não tenho que ter fé ou deixar de ter fé numa possível, enfim, chegada de alguns benévolos ou malévolos invasores ou visitantes, naturalmente com intenções que nos escapam em absoluto neste momento, não é? Mas, de facto, em relação ao termo OVNI, enfim, teremos que naturalmente lembrar a quem nos ouve que estamos perante um acrónimo, ou seja, um conjunto de iniciais que se referem apenas e tão só a objeto voador não identificado. O OVNI apenas significa isso, não significa nada mais em absoluto. Não significa necessariamente uma nave espacial? É evidente que não. Aliás, só quando tivermos esgotado todas as possibilidades de explicação racional dentro dos parâmetros do conhecimento humano acumulado até à data, porque naturalmente sabemos que existem centenas e centenas de estímulos e de explicações e de hipóteses que podem justificar e podem, digamos, ajudar a compreender muitas dessas manifestações, nós teremos que apertar cada vez mais a malha, não é? Digamos, um crivo de exigência metodológica, de análise, se possível também instrumental, para chegarmos então, ou não, a ter de facto um resíduo, é isso que me parece importante, de objetos voadores não identificados, ou fenómenos anómalos aeroespaciais não identificados, por usar um conceito um bocadinho mais exigente, que nos possam, digamos, apontar uma possibilidade de estarmos perante fenómenos não conhecidos, eventualmente de natureza não terrena ou não terrestre, não é? Portanto, enquanto não tivermos de facto uma prova cabal, digamos, inultrapassável, eventualmente, necessariamente, isso seria desejável, reprodutível até em termos laboratórios, de um determinado material que não existe neste momento na Terra,
isso seria de facto, digamos, o NEC Plus Ultra, digamos, seria o grande salto qualitativo para, nos nossos dias, enfim, enquanto estamos por aqui, não é, tentarmos perceber de facto muitos desses fenómenos que evoluem na nossa atmosfera e, segundo, enfim, alguns detalhes mais convincentes, não só na nossa atmosfera, mas também no nosso solo, não é? Uhum. E, portanto, mas até agora, de facto, tem sido difícil chegar a um consenso, até porque sabemos que, infelizmente, boa parte da comunidade científica tem resistido com alguma relutância, para não dizer muita relutância, a uma intervenção, a uma participação na análise desses fenómenos. E, portanto, isto complica a vida a quem, enfim, aos núcleos académicos e de facto, enfim, às pessoas mais vocacionadas e até mais entusiasmadas relativamente a esse fenómeno, em chegar a conclusões de facto definitivas, não é? Uma vez que essa prova não existe, acha que há evidências? Digamos que há evidências inclusive nos efeitos passíveis de análise, não só do ponto de vista físico, mas também psicológico, psicofísico, eu diria, de algumas manifestações desses objetos que aparentemente de facto têm provocado sequelas, ou seja, efeitos físicos e psicofísicos, não só em testemunhas, não só em seres humanos, mas também em marcas no solo que podem ser suspeitas de ser provocados pela presença de determinados objetos em função de uma libertação de uma determinada energia que nós não sabemos e com isso, digamos, provocar determinadas alterações que podem ser avaliadas em laboratório. Há a produção de algum material, por exemplo, os famosos chamados cabelos de anjo, que um colega nosso, Raul Engel, co-designou de fibra alvina, portanto são filamentos brancos que regularmente caem do céu, às vezes sem a presença visível de objetos, mas muitas vezes associados à presença de objetos voadores não identificados e que de uma ou de outra vez têm sido recolhidos e têm sido sujeitos a análises laboratoriais, também um pouco, enfim, inconclusivos, não tem sido de facto, como digo, como já disse antes, possível, digamos, chegamos a conclusões definitivas quanto à natureza desses materiais, mas de todo modo há aqui, realmente parece haver aqui uma associação de causa e efeito, não é? Da presença de determinados fenómenos na atmosfera que provocam a precipitação de determinados materiais, nomeadamente a questão desses filamentos brancos, que curiosamente surgem também, por exemplo, associados a algumas das datas dos fenómenos de Fátima. Portanto, isto já adiantar um bocadinho mais o interesse dos nossos ouvintes, não é? E, portanto, são essas pistas que, em termos científicos, devem ser seguidos. Mas para lá disso, eu, na minha perspectiva, enquanto, enfim, investigador das ciências humanas, naturalmente onde a história se inclui, dou muito valor e muito realce aos efeitos que são provocados na personalidade e na maneira de ver, e nas convicções e nas crenças das pessoas. Portanto, essa dimensão histórica e antropológica, para mim, é, se quisermos, eu não sou físico, e portanto essa dimensão mais subjetiva, mais da experiência humana, associada à visão, à experiência direta desses fenómenos, sejam eles objetivos, sejam eles subjetivos, sejam eles visualizados no exterior, sejam eles pressentidos no interior da consciência das pessoas, e esses aspectos para mim é que são os mais relevantes, em termos históricos, claro. Muito bem, eu entretanto não pude deixar, o senhor já entrou um pouco aí, digamos, mesmo que se calhar, digamos de uma forma não muito direta na questão de Fátima e nos filamentos, uma vez que relacionou uma coisa com a outra, eu vou pegar-lhe por aí, durante pelo menos breves instantes. Que filamentos é que estamos a falar, professor? Estamos a falar exatamente de uma espécie de filamentos brancos que atingem às vezes dimensões interessantes e desmesuradas, na ordem de alguns metros de extensão, embora possam aparentar determinadas, digamos, conglomerações. Às vezes aparecem um bocadinho mais isolados, tipo, digamos, imagine-se pétalas, por exemplo, de flores, como foram descritas, por exemplo, em algumas situações em Fátima, mas tendo naturalmente aqui, tendo em conta que a psicologia do crente em Fátima, naturalmente que
pode caracterizá-las em função também do ambiente, o ambiente religioso, associando a pétalas de flores, que são naturalmente consideradas como um adorno do próprio ambiente religioso, relacionado com o culto da Virgem, etc. Portanto, há aqui aspectos semânticos também muito interessantes. Mas no que concerne à materialidade desse fenómeno, sem dúvida nenhuma que ele se produz, e nós em Portugal temos um registro histórico de algumas dezenas de casos, registados desde os inícios do século XIX, por exemplo, que dão conta exatamente desses filamentos que muitas vezes têm sido associados à produção de teias de aranha. Portanto, teias de aranha que eventualmente nas grandes altitudes, fazendo os seus ninhos e as suas aglomerações, depois após, enfim, alterações de ventos e correntes aéreas, acabam por proporcionar a precipitação desses materiais. Portanto, há uma grande discussão também na variedade desse tipo de materiais, mas também isso que nos interessa em particular, de facto, esses filamentos brancos com características muito vincadas estão, de facto, como eu disse há pouco, associadas à passagem e à visualização de objetos materiais, objetos voadores no céu, relativamente em altitudes médias ou mais elevadas, e dos quais um exemplo mais clamoroso em Portugal é o caso de Évora, de novembro de 1959, que foi observado e foi registado por dezenas de pessoas e cujo esse material, enfim, esbranquiçado e filamentoso, cobriu praticamente o centro da cidade de Évora. E aí houve possibilidades de recuperação desse material, que foi sujeito a análises possíveis e do ponto de vista químico e microscópico da época, forneceu algumas pistas interessantes, mas, como digo, naturalmente com as limitações da época, os constrangimentos também da ordem científica, enfim, o medo de incorrer no ridículo por parte dos seus pares, levou a que, neste caso, o responsável da captura dos materiais, enfim, acabasse também por não conseguir avançar demasiado nas conclusões sobre as propriedades efetivas desses materiais, que acabaram, aliás, infelizmente, por desaparecer num incêndio que ocorreu na Faculdade de Ciências de Lisboa, onde esse material acabou por ser guardado, não é? Portanto, é apenas um dos episódios, uma extensão, se quisermos, de efeitos físicos e materiais que o fenómeno OVNI nos apresenta desde, se quisermos, há séculos. Realmente citei exatamente o caso os primeiros casos descritos em Portugal remontam a inícios do século XIX, inclusive tem publicações da Academia de Ciências de Lisboa, e portanto são aspectos que de onde a onde ressurgem. Aliás, os casos mais recentes que tivemos aqui em Portugal estão ainda neste momento a ser alvo, enfim, de investigação aqui num laboratório do Instituto I3S aqui do Porto, que é um dos principais considerados neste momento, considerados um dos maiores laboratórios da Península Ibérica, como sabemos, o que resultou da junção de 3 grandes laboratórios universitários aqui do Porto, mas que de facto, infelizmente, não foi possível avançar demasiado, porque de facto o facto de ele estar sujeito a uma temperatura de cerca de 80 graus negativos levou a que houvesse eventualmente alguma alteração da sua textura, inclusive eventualmente das suas propriedades constituintes, moleculares, e infelizmente parece que realmente nos aparece sempre um muro que é impossível de superar, digamos, quando em quando temos a oportunidade de analisar uma substância deste tipo. Professor, já deve o colega, já vou chamar-lhe colega, o Francisco já deve ter explicado mais ou menos. Eu de vez em quando tenho que fazer aqui umas pausas para um brevíssimo bloco comercial. Sim. Vou fazer a primeira, já regresso de novo ao seu contacto. Estamos a falar com o professor Joaquim Fernandes, investigador das Ciências Humanas, professor docente na Universidade de Fernando Pessoa, um dos cofundadores também do CETEC na Universidade de Fernando Pessoa, no Porto. Vamos regressar à conversa daqui a bocadinho, depois deste brevíssimo bloco comercial. Rádio Santiago, de Guimarães para todo o mundo. Bigger Magazine. A edição de agosto já está nas bancas. Chico Rodrigues é uma antiga glória do Vitória Sport Clube. Com apenas 17 golos sofridos, é o guarda-redes menos batido de sempre. Aguiar Branco é o candidato à Assembleia Municipal pela coligação Juntos por Guimarães. O antigo ministro da Defesa falou com a Bigger Magazine e afirma-se um homem da direita. Marta Mendes é investigadora e vive em Milão.
A vimaranense falou do seu trabalho e sobre a adaptação a uma nova realidade. João Martins é treinador de cães. Nesta entrevista fala da importância desta atividade, que já é obrigatória em alguns países europeus. Maria Miguel Andrade foi considerada a atleta revelação feminina 2017 e também é campeã nacional de salto em comprimento. Conheça a desportista. Bigger Magazine, num quiosque perto de si. Emi Costas Auto, o seu concessionário Skoda em Guimarães e Braga. Visite-nos em Creixo-Mil Guimarães e São Vítor, Braga. Rádio Santiago. A partir de Guimarães. A local mais ouvida de Portugal. Muito bem, programa Café Duplo desta sexta-feira. Estamos em conversa com o professor Joaquim Fernandes, historiador, filósofo, cofundador do STEC, Centro Transdisciplinar dos Estudos da Consciência da Universidade de Fernando Pessoa. Professor, mais uma vez, boa noite. Boa noite. Não fugindo ainda do tema de Fátima, é preciso ter algum cuidado quando, enfim, um país ainda predominantemente católico, parece-me, não é? Sim. Pelo menos estatisticamente. Ou pelo menos com essa matriz, vá lá, não é? Digamos, é preciso ter algum cuidado enfim, em vez de dizermos que foi a Nossa Senhora que apareceu, dizermos antes que terá sido um fenómeno, digamos, enfim, eventualmente extraterrestre. Já estou a pôr aqui o eventualmente, não é? Com algum cuidado também, não é? Pois, atenção que esse salto também é um salto quântico extremamente perigoso. Passar da concepção da Virgem Maria Nossa Senhora para um fenómeno extraterrestre, temos de ter alguma cautela, não é? Mas não me custou nada ouvir isso a semana passada, enfim, claro. Com essa clareza, se quiser, não é? Claro. Eu creio que o Dr. Francisco também abordou um pouco esta temática, que naturalmente é sempre muito sensível. É sensível num país tradicionalmente católico, formatado durante séculos para entender o mundo de uma certa maneira, mas é evidente que as ciências avançam, e também as ciências humanas, e também as neurociências, e também a física, e também a psicologia, etc. Instrumentos que em 1917 não estavam assim tão desenvolvidos. Portanto, nós temos que ter em conta a época, a conjuntura, o local e as pessoas, para tentar perceber, de facto, como é que seria possível exprimir-se um acontecimento que seria fora da norma. Repare, se nós estivéssemos em 2017, imagine Fátima em 2017, qual seria a percepção e o entendimento final de um fenómeno similar ao que foi descrito por Lúcia e os seus primos inicialmente? Pois, eu interrogo muitas vezes, se aparecesse hoje alguém tipo Jesus Cristo, se teria algum crédito, não é? É evidente, porque essa forma ligadamente... A não ser que fizesse uns milagres assim muito... Claro que teria a aparecer e identificar-se exatamente como disse, como Jesus Cristo, produzindo de facto uma alteração a nível mundial, com uma demonstração efetiva e irrecusável de uma série de milagres, revertendo a situação catastrófica que nós começamos a viver hoje, em termos ambientais, em termos demográficos, em termos de conflitos internacionais, etc. Bom, mas isso é outra história para outra. Claro. Bom, portanto, só a questão da interpretação de Fátima em termos daquilo que foi o início e o progressiva convicção por parte das autoridades religiosas, com base nas descrições dos três videntes, acaba por ser uma consequência exatamente da conjuntura mental, da conjuntura social, até da conjuntura política e ideológica da época, não é? Mas ao mesmo tempo não me está a querer dizer que precisamente por isso o fenómeno poderá não ter sido interpretado como devia. Foi dentro, certeza. Aliás, eu estou aqui a citar e vou pegar assim muito brevemente e assim, parafraseando um pouco à distância as palavras do próprio cardeal Ratzinger, o emérito Papa Bento XVI, que tratou muito bem e aprofundadamente a problemática de Fátima no contexto da interpretação antropológica, sublinhando exatamente esse aspecto. A descrição que é transmitida pelos videntes, nomeadamente por Lúcia, está apenas dentro das possibilidades da época da própria vidente. Isto diz tudo. Esta limitação da capacidade de interpretar aquilo que não era passível de ser
uma pessoa normal, um acontecimento normal dentro digamos, da nossa perspectiva tridimensional, ultrapassa naturalmente toda a capacidade de poder ser explicitamente reproduzido, exatamente pelos nossos sentidos. Sim, mas a mesma pessoa que diz isso, digamos, de algum modo faz a bênção à imagem da Virgem Maria, não é? Bom, mas dentro, enfim, dos seus deveres como o Papa, mas ele, enquanto filósofo, tem uma perspectiva, se calhar, que inclusive não agradará até muitos dos católicos. E, aliás, está na base da atual controvérsia entre a diferença entre visão e aparição, por exemplo. Não é? Em muitos setores católicos hoje, e até de nomes importantes, como o Dom Carlos Azevedo, o bispo que está neste momento em Roma, Frei Bento Domingos, o Padre Anselmo Borges, constitui aqui, por exemplo, um núcleo de personalidades que pensam que em Fátima não houve naturalmente uma descida em corpo e sangue e ossos, enfim, da Virgem com 2000 anos, não é? Sim. Mas houve apenas uma visão interior. É uma possibilidade, é uma alternativa à ideia da aparição que seria comum e visualizada pela multidão no seu todo. Ora, temos aqui umas experiências personalizadas, como que houvesse canais especiais e específicos de percepção, não é? Onde naturalmente a Lúcia é mais contemplada, porque ela vê, aparentemente diz que vê, fala e visualiza a Senhora Luminosa. O Francisco apenas ouve, a Jacinta apenas vê, portanto há aqui características, é como se tivéssemos 3 canais distintos, em distintas frequências, a ver, a ouvir, a registrar, de modos completamente diversos e personalizados. Entender a ideia? Portanto, em Fátima acontece exatamente isto. Portanto, não é de facto aquilo que formalmente se pode aceitar como uma aparição. A aparição pressupõe, imagino que será uma aparição de um objeto voador não identificado, suscetível de ser, como um objeto material, apreendido pelos sentidos, sem dúvidas, inequivocamente, sobre as formas totais da sua exterioridade, da sua materialidade, etc, etc. Em Fátima temos percepções personalizadas, individualizadas e, naturalmente, dentro dos condicionalismos e dentro da informação cultural que Lúcia e os seus primos já tinham. Portanto, naturalmente que, como diz, eu acho que esta frase que eu vou citar é a chave de todo o problema. Nós temos num dos interrogatórios que recolhemos, enfim, dos vários inquéritos em Fátima, temos uma afirmação do António da Silva, que é tio da Jacinta Francisco, que diz, logo nos dias imediatos ao 13 de maio, quando havia grande discussão, e como sabemos dentro da própria família dos videntes havia muita oposição e muita controvérsia sobre aceitar ou não aceitar os depoimentos das crianças, o António da Silva pôs logo uma pedra definitiva em cima do assunto, dizendo, então os seus cachopos viram uma mulherzinha bonita, quem poderia ser senão Nossa Senhora? Aqui é a chave fundamental. Claro. Se fôssemos naturalmente em 2017 a percepcionar no Portugal rural profundo a visão de uma entidade luminosa, não é? Do mesmo género, se calhar hoje diriam, então se os cachopos viram uma mulherzinha bonita, quem seria senão um extraterrestre? Por exemplo. Ou a Madonna. Estamos a trabalhar, estamos a funcionar mentalmente em contextos culturais muito distintos, que à distância de 100 anos marcam toda a diferença. Em Fátima, o que aconteceu, a aparição ou a visão de uma entidade feminina, aliás, repare, em todos os questionários, em todos os 6 questionários que o Padre Manuel Marques faz no seu inquérito paroquial, logo após cada dia 13 de cada mês, nunca surge a menção à Virgem Maria. Nunca. Apenas no 13 de outubro surge uma observação que a Lúcia faz, que lhe parece ter ouvido que essa mulherzinha bonita lhe disse, façam aqui uma capela a Nossa Senhora do Rosário, que é exatamente essa a denominação que temos da Basílica de Fátima. É a Senhora do Rosário, como sabemos, não é? Mas de resto não há nenhuma identificação antecipada dessa mulherzinha quando se apresenta às crianças. Portanto, tudo aquilo que surge após 1917 é um construto cultural, é o que nós dizemos, uma construção cultural que parte de um mito em progresso, aliás, parte originalmente daquilo que nós dizemos antropologicamente de um rumor, porque, repare, em julho e agosto, os jornais regionais já diziam que era Nossa Senhora que aparecia em Fátima.
havia já à venda, em agosto, por comerciantes locais, a distribuição de pagelas com a figura de Nossa Senhora da Paz, rodeada pelos 3 pastorinhos à volta da azinheira, sem que houvesse qualquer indicação de Lúcia ou dos seus primos quanto à identificação da senhora ou da mulherzinha bonita, que foi sempre essa a designação que foi atribuída nos inquéritos perante o padre Manuel Marques. E o padre Manuel Marques era um padre rigoroso, era uma pessoa séria, que aliás no final teve muita relutância em participar inclusive nas aparições. Só forçadamente no último dia, no 13 de outubro, é que se dignou, levado por amigos, a comparecer no dia 13, na visão do dia 13, quando ocorre o chamado Milagre do Sol. Portanto, nós temos aqui uma teia muito complexa e nada fácil de discernir quando se trata de saber se foi ou não, ou se podemos dizer se foi ou não, Nossa Senhora que compareceu ali na Virgem Maria. Portanto, temos realmente uma construção cultural marcada pela conjuntura, marcada pela informação cultural que as crianças tinham e marcadas posteriormente depois por toda a evolução de um processo que foi conduzido pelos sacerdotes, pelas figuras da Igreja Católica, e aqui naturalmente com uma figura a destacar que vai ser a partir de 1922 o cônego Manuel Formigão. É exatamente a figura do padre cônego Manuel Formigão, que aliás está a ser agora candidato para ser beatificado no Vaticano, pela Congregação da Doutrina da Fé, que se deve toda, digamos, a complexificação, todo o processamento de uma informação extra, complementar, em progresso, do ponto de vista dogmático, do ponto de vista doutrinal, que é construído a partir das indicações originais muito simples e muito claras que a Lúcia foi dando. E naturalmente aqui o facto de a Lúcia ter sido levada para a sua clausura fora de Portugal, nomeadamente em Tui e em Pontevedra, a partir de 1921, 22, vai sustentar depois toda uma dinâmica de construção da própria mensagem daquilo que nós hoje falamos e discutimos sobre o famoso segredo de Fátima, a mensagem de Fátima, etc. Tudo isso são materiais construídos já na sua clausura, sobretudo a partir de 1929. Entre 1929 e 1941, a Lúcia produz as suas memórias, as famosas memórias, que são 4, onde realmente se vê que há uma influência direta dos seus confessores, sobretudo do padre Aparício e do padre Gonçalves, padres jesuítas, que lhes vão naturalmente ministrando conselhos, informações, etc., etc., que nada já tem a ver com a experiência original de 1917. E, portanto, é preciso muita cautela quando se trata de dilucidar criticamente toda a evolução histórica dos fenómenos de Fátima. Cautela, mas em que sentido que cautela é essa? Cautela exatamente por parte dos devotos, por parte dos crentes, quando aceitam, e inclusive, e ainda hoje alguém me telefonou apavorado, a dizer, mas o que é que se trata, enfim, o segredo de Fátima? Eu até tenho andado a tomar antidepressivos, estou aqui, enfim, com o coração nas mãos, será que o mundo vai acabar? Será que isto vai explodir? Enfim, portanto, há situações dessas, não é? Quer dizer, toda essa didática, toda essa apologética que tem sido projetada, digamos, no seio de setores responsáveis da Igreja Católica. Não estou a responsabilizar a Igreja Católica em si, mas setores da Igreja Católica, de facto, que se calhar são mais papistas que Fátima, eu diria se calhar mais fatimistas que Fátima, não é? Que têm projetado digamos, todo um ambiente de castigo, de terror, de penitência, etc., etc., cuja imagem mais conhecida e mais didática que nós temos é a ideia do famoso inferno, não é? Portanto, temos aqui elementos que naturalmente, como digo, basta verificar, e eu tenho tido a felicidade ainda ontem estive em Fátima nos arquivos do Cônego Formigão e confirmei as impressões que já tinha. De facto, os depoimentos iniciais das crianças não têm nada a ver com aquilo que vai ser publicado e reproduzido depois no âmbito claustral pela irmã Lúcia, sob a influência dos seus confessores. Nós temos aqui uma Fátima I, que é a Fátima de 1917, e temos uma Fátima II, que é construída a partir de 1929 até 1941. Deem as voltas que quiserem os defensores, os apologetas de Fátima. São duas realidades historicamente indesmentíveis e separadas, marcadamente separadas,
e, portanto, são inconciliáveis. O assunto das aparições marianas é tratado pelo menos desde o Concílio de Latrão, do século XVI, na altura em que foram introduzidas normas bastante rigorosas, bastante até racionais para a análise destas experiências e a sua valorização doutrinal. E chega-se hoje à conclusão que, digamos, por intervenção de cardeais e dos próprios papas e dos pensadores católicos, que de facto é unânime em considerar isto, que é muito simples. As aparições marianas não constituem um dogma de fé. Nenhum católico, nenhum crente, nenhum nenhum dos fiéis é obrigado a acreditar em alguma das aparições marianas, mesmo aquelas que são consideradas dignas de crédito pela Igreja Católica. Não estamos a falar das outras que foram refutadas, porque nós temos hoje cerca de 16, 17 aparições marianas consideradas, num conjunto de cerca de 3.000 historicamente registadas. Portanto, repare, não é, na diferença que existe nos critérios que a investigação da própria Igreja toma em mãos quando analisa as chamadas aparições marianas. Portanto, as aparições marianas são consideradas, do ponto de vista teológico, revelações privadas. Não se equivalem ao dogma do que constitui o material em que um católico, um cristão, deve acreditar, que são os evangelhos. Esse é o núcleo duro da crença dos cristãos e dos católicos. São os textos evangélicos. Nada mais do que isso. Portanto, as aparições, sejam credíveis ou não credíveis, são matéria de revelação privada, que dizem respeito à fé humana e não à fé divina, como disse um dia o Papa Bento XIV. Portanto, é muito importante que isto fique esclarecido para que não haja equívocos. Nós, naturalmente, não estamos aqui já em tempos da Inquisição, felizmente, mas penso que também no espírito, enfim, dos crentes portugueses ainda existe um inquisidor, dentro de algumas cabeças, e portanto é preciso perceber isto e é preciso ter informação correta e rigorosa sobre a validade e o limite destes fenómenos. É isto que eu queria dizer, só para complementar a informação que passei há bocadinho. Claro, entretanto o senhor é muito requisitado para este assunto, precisamente de Fátima, não é? E acha que, e falando um pouco da presença em Portugal do realizador Elie Marzulli, que ele, digamos, a abordagem que ele faz à questão vai em que sentido já agora? Eu penso que o trabalho que fizemos com o Elie Marzulli foi interessante, porque também tivemos a oportunidade de corrigir alguns excessos ou algumas anomalias, algumas deficiências de informação ou de interpretação que o próprio produtor americano tinha acerca desta questão. Nomeadamente algumas teses ligadas, enfim, às teorias da conspiração, sobre que de facto alguém tinha fugido com o material dos inquéritos de Fátima e que os jesuítas possuíam informação que não revelavam, etc, etc. Dentro daquela lógica que nós conhecemos hoje. Já queriam fazer um filme. Exatamente. Relativo às teorias conspiracionistas, não é? Portanto, eu creio que isso ficou esclarecido e, de facto, o trabalho que ele fez, e ele pareceu uma pessoa realmente muito empenhada e muito séria em fazer um trabalho rigoroso, e estou com alguma expectativa em ver agora o trabalho final que vai ser apresentado até ao final do ano, penso eu, não é? Portanto, é uma avaliação de uma cultura diversa da europeia. Nós temos assim sempre alguma discrepância, alguma dificuldade às vezes em compatibilizar visões culturais diferentes, europeia e norte-americana, porque pronto, há algum facilitismo e alguma, digamos, facilidade em acreditar ou aceitar muitas coisas que o pensamento crítico europeu, digamos, é mais exigente, mas neste caso creio que o Marzulli, o produtor, de facto levou material suficiente do ponto de vista dos nossos depoimentos. Estou-me a referir de facto a colegas que contribuíram para o documentário, desde o Dr. Francisco Correia até colegas das neurociências, colegas da teologia, da antropologia, da física, da astronomia, etc, etc. Portanto, eu creio que ele, digamos, levou material suficiente para editar um trabalho minimamente sério, minimamente rigoroso, que seja apresentado ao público americano de uma maneira também eficaz e informativa, não é? Americano e não só, não é? Sim, neste momento, de qualquer modo, penso que o trabalho dele será para ser editado em DVDs, não é?
não é para ser emitido, digamos, em canal de sinal aberto, ou possivelmente haverá um canal, segundo está aqui a informar o Dr. Francisco, possivelmente haverá talvez possibilidade de ser emitido por um canal privado, mas a perspectiva é a série que ele está a produzir, o The Watchmen Chronicles, é mais um episódio dessa série, é sobretudo, digamos, para a venda direta aos interessados, não é? E simultaneamente, já agora, deixe-me acrescentar também, como disse, eu ontem estive em Fátima a concluir também um contributo que um canal novo espanhol também está a produzir acerca de Fátima, e não só, uma nova série também sobre os chamados mistérios, sobre fenómenos, enfim, paranormais, onde a temática de Fátima não podia deixar de estar presente, e como disse há bocadinho, tive a grata oportunidade de estar exatamente no interior dos famosos arquivos do Cónigo Formigão, compulsando as informações originais, os inquéritos originais feitos aos videntes, o que é naturalmente uma sensação muito interessante e, digamos, estimulante para qualquer historiador. Esse material que foi recolhido lá nestes 3 dias é para ser emitido, esse sim, em canal de televisão em Espanha, com um canal novo que se chama Canal Zero, que penso eu que será emitido depois em dezembro. Portanto, é mais digamos, uma demonstração, digamos, do interesse que neste momento até é superior aos canais portugueses neste momento sobre a problemática de Fátima. Infelizmente não foi dado o tratamento adequado e devido que deveria ter sido pelos canais, inclusive pela televisão pública, que é uma crítica que eu não posso deixar de fazer, é que o facto que a televisão pública exibiu-se e inibiu-se no tratamento aberto e pluralista da temática de Fátima. Enfim, houve aquela celebração na recepção ao Papa Francisco, o programa da Fátima Campos Ferreira, mas uma coisa completamente caricatural, que nada teve de troca de ideias ou de informações, mas felizmente temos, por exemplo, o exemplo, já agora, deixem-me passar a informação do Porto Canal, uma iniciativa que foi proposta por mim, uma série de conversas do centenário, que temos vindo a apresentar por volta do dia 13 de cada mês, desde maio até outubro, onde de facto, enfim, colegas que convidei, são 12 convidados, vamos ter a oportunidade de expor as diferentes facetas e as diferentes perspectivas que o fenómeno de Fátima, muito complexo, como disse, do ponto de vista humano e não só, coloca. Portanto, felizmente temos um canal privado, neste caso, embora em sinal naturalmente disponível para quem quiser, o Porto Canal, que neste caso está a prestar um verdadeiro serviço público, substituindo-se exatamente à televisão pública. E fica esta nota que me parece importante. Não é? Eu peço desculpa, mas eu não sei se percebi em que horários ou em que dia é que essas coisas passam no Porto Canal. O Porto Canal é sempre à segunda-feira mais próxima do dia 13. Portanto, supostamente que a próxima emissão será de segunda-feira a 8 dias. Mas depois é uma questão de consultar a programação do canal, portanto não há de facto uma formatação da emissão para o dia 13 cada mês, porque o dia 13 vai flutuando em função dos dias, como é óbvio, claro. Mas a ideia é que é uma segunda-feira, isso é ponto assente, que já fizemos 3 emissões às segundas-feiras, portanto a segunda-feira mais próxima do dia 13, que eu suponho que será de segunda-feira a 8 dias, não é? Portanto, são uma série de 6 emissões, moderadas por mim e pelo João Cleto, que muita gente conhece também, um divulgador de história que é exclusivo do Porto Canal e que tem feito trabalhos muito meritórios na divulgação da nossa história. Portanto, sou eu e o João Cleto que moderamos essa conversa com mais 2 convidados de diferentes áreas disciplinares em torno da problemática de Fátima. E tem sido, de facto, muito gratificante conversar e ver o resultado final e escutar, de facto, reações muito positivas da parte dos telespectadores. E, portanto, é esta a informação que eu gostaria também de deixar passar para futuros telespectadores dos 3 programas que restam de agosto até outubro, neste caso. Muito bem, vou tentar pelo menos eu. Professor, e considera que este interesse, a Lemar Azul, esse canal espanhol, é pela passagem do número redondo em anos, dos 100 anos, ou há mais qualquer coisa? Há OVNIs? Forçosamente é motivado pelo facto de ser o centenário, não é? Claro. Portanto, o centenário disputou de facto um interesse exponencial. Basta ver as reações da comunicação social, pelo menos até à presença do Papa Francisco. Obviamente que depois disso a atividade de interesse esmoreceu, que é óbvio, trata-se de uma figura importante, uma figura pública no seio da Igreja Católica, e a vinda dele a Fátima foi de facto
digamos, um episódio marcante, para além de algumas pistas muito interessantes que ele nos deixou sobre o próprio pensamento enquanto Papa relativamente à problemática de Fátima e à problemática das aparições marianas, no sentido mais ou menos similar àquilo que eu apontei relativamente ao cardeal Ratzinger. Pronto, é claro que não temos a oportunidade de desenvolver mais este aspecto, mas para bom entendedor, não é? meia palavra basta. E, portanto, de assinalar também que não só estes canais de televisão se motivaram a fazer alguma coisa de diferente, de antológico, ou celebrando naturalmente esta efeméride dos 100 anos, mas também há que assinalar também algum movimento editorial marcado por edições sucessivas de livros, reedições ou compilações mais ou menos atuais de vários autores, de vários publicistas, não propriamente de grandes novidades em termos historiográficos, mas pelo menos em termos de publicistas, ou seja, jornalistas que se empenharam em fazer alguma investigação, enfim, repetindo coisas que, enfim, no nosso caso pessoal e da investigação que eu conduzi com a minha saudosa colega a doutora Fina da Armada, não são novidade absolutamente nenhuma, mas para essas abordagens pessoais e de cada jornalista constituiu também, digamos, um apontamento meritório que ficou a marcar naturalmente o centenário. Portanto, tivemos em termos enquanto... Professor, eu tenho pouco menos de 30 segundos para fechar esta primeira parte. Nós vamos regressar depois das notícias das 10 e do respectivo bloco comercial. Professor, até já, então, boa noite. Até já. Hoje temos o professor Joaquim Fernandes. Professor, estamos de novo em contacto? Muito bem, cá estou. Cá estamos nós. Estamos via Skype, o professor está no Porto. Professor, falámos há bocadinho, e eu, enfim, da parte da tarde vi uma palestra sua, um vídeo no YouTube, aliás, e convido os nossos ouvintes a procurarem vídeos seus também no YouTube, professor Joaquim Fernandes. Este é um vídeo muito interessante relativamente aos portugueses esquecidos, não é? Exatamente. O professor apresentou ali uma dúzia deles, não é? Eu só conhecia um, que é o Padre Himalaia. Mas pelos vistos, estes portugueses, nenhum deles figurou naquele concurso que aqui há uns anos foi lançado, creio que pela televisão, sobre os mais célebres portugueses, sobre quem é que seria o maior português de todos os tempos, que foi considerado Salazar. Já agora permito informar de facto que essa resenha que eu fiz, numa dúzia de personalidades, é apenas uma pequeníssima amostra de uma coletânea que eu publiquei, creio que 2008, Leitores, Temas e Debates, com mais de 200 casos, pequenas, médias biografias também, de personalidades que se distinguiram de alguma maneira nas ciências, na literatura, na música, enfim, com contributos originais em termos universais. Portanto, não são apenas criações nacionais que possam, enfim, ter tido algum destaque, mas são contributos mesmo em termos internacionais. Sim, o Padre Himalaia... O Himalaia é um desses, porque realmente foi um homem que foi premiado no início do século XX, 1901, na grande exposição de St. Louis, nos Estados Unidos, onde ele apresentou o seu protótipo do pierírófilo, ou seja, uma máquina que preconizava já a captação de energia do Sol, e que hoje, no fundo, enfim, com as sequelas e os desenvolvimentos científicos e tecnológicos dos nossos dias, acabou por concretizar esse desidrato, esse projeto pioneiro do Padre Himalaia. Um homem aqui da Ponta Barca, portanto, um homem do Norte, não é? Que se distinguiu não só a nível digamos, do pioneirismo relativo à energia solar, mas também em termos de outros inventos relativos ao uso de fertilizantes na agricultura, ao uso de questões ligadas à hidráulica, de facto, aproveitamentos diversos de vários materiais. O Padre Himalaia, de facto, era uma personalidade fantástica. Enfim, não propriamente muito querido, enfim, na sua época, o que é quase uma fatalidade portuguesa, digamos, as grandes personalidades, os grandes criativos. Veja-se o caso do Fernando Pessoa, não é? Quem é que ligava ao Fernando Pessoa na altura em que até ele ter morrido, na década de 30, foi recuperado, reabilitado e hoje é uma figura ímpar da literatura universal. E, portanto, nesse trabalho que eu fiz, mais de 200 biografias de criadores,
como digo, desde o homem das ciências naturais, à geografia, à matemática, à astronomia, mas também às artes, à medicina, etc, etc. E, de facto, eu recolhi esses exemplos que podem ser revisitados, e esse volume, que é o grande livro dos portugueses esquecidos, que eu creio que ainda estará disponível para os mais interessados folhearem e descobrirem, penso eu, com alguma surpresa, ou na maior parte dos casos com muita surpresa, digamos, a dimensão do engenho português, da criação, o engenho e a arte, como diria Luís de Camões, não é? Que de facto sempre demonstramos e que nem sempre, e na maioria das vezes em termos internos, nunca foram, digamos, não foram sempre desconsiderados e postos de lado, não é? De facto, esses são heróis... Eu fixei, quer dizer, fiz aqui uma pequena resenha, se me permite, não é? Fiquei muito curioso em relação a isto. António Luís ter-se antecipado, enfim, de algum modo, a Isaac Newton na atração universal, não é? Só para citar criadores que estão associados de alguma maneira ao pensamento ou à especulação nas áreas da astronomia e do conhecimento do cosmos, por exemplo, basta-nos citar 3 ou 4 nomes. O caso de António Luís, que citou muito bem, é logo o primeiro, porque é um homem do Renascimento português, do século XVI, que no seu tratado sobre a propriedade dos corpos, escrito naturalmente em latim, avança desde logo com a ideia da gravitação universal. Muito antes, mais de 160 anos antes do Isaac Newton. Portanto, em termos muito abstratos, em termos de um conceito, uma expressão muito, digamos, muito sintética, mas está lá claramente a ideia que tudo depende de tudo, se organiza em função do todo. Portanto, há aqui a atração da ideia dos corpos, do equilíbrio entre si, que no fundo é isto que nós vemos e sentimos no nosso sistema solar, por exemplo, só para reduzirmos a nossa escala digamos, mais próxima, que é o sistema solar, o Sol e os nossos planetas. Portanto, esse equilíbrio, essa atração, essa sustentação recíproca entre os planetas e o próprio Sol. António Luís, um português médico, curiosamente, não é? Um grande gabarito e naturalmente escrevia em latim, como disse, já tinha avançado esse conceito muito antes de Isaac Newton. Mas, professor, o senhor é um historiador também, não é? Há o António de Andrade, eu fixei alguns, o Bento de Portugal. Descobre o Tibete, o primeiro europeu no Tibete. Sim, exatamente. Professor, eu não posso deixar de aproveitar a sua presença aqui, digamos, no programa. Porquê é que estes nomes e outros, o senhor fala em cerca de 200, não é? Porquê é que nós não aprendemos isto na escola? Olha, deixe-me dizer já que 250 impressos nesse volume de 2008, mas se calhar outros tantos que eu ainda tenho acumulados e que não tive a oportunidade de publicar. Porquê é que toda esta gente que tem feitos, digamos, consideráveis, não é? O senhor compara-os ao Isaac Newton, entre outros. Porquê é que esta gente não figura nos livros de história? Pois, exatamente, é uma boa pergunta que poderia ser colocada e deve ser colocada às nossas entidades responsáveis a nível do Ministério da Educação, por exemplo. Porque é que estas vidas, estas personalidades, estes exemplos não são ensinados? Esta investigação toda? Ensinados na escola. Porquê é que não são? Mas eu pergunto-lhe assim como historiador, não é? Eu estou a fazer a mesma pergunta para mim porque não tenho respostas. Não lhes sei explicar racionalmente o porquê desta ignorância, a não ser que seja pura ignorância, desconhecimento total do nosso passado e da riqueza criativa dos nossos ancestrais. E outra coisa que me admira é o senhor ter conseguido editar um livro com este assunto. Exatamente, infelizmente, pronto, houve um editor, neste caso até uma editora, a doutora Guilhermina Gomes, na altura do Círculo de Leitores, que teve o rasgado bom senso e sageza, como se diz, de saber aproveitar este material. E como digo, há muitos outros tantas personalidades que estão ainda por divulgar e que na altura, em cada época que viveram, foram razoavelmente menosprezados, quando muitas vezes, no caso, por exemplo, dos judeus, ou da ascendência judaica, foram muitas vezes expulsos e foram, digamos, deixados ao desdará, e alguns deles por necessária e consequente vingança, entre aspas, já não quiseram regressar a Portugal, por exemplo, quando mortos, não quiseram sequer ter campa em Portugal, porque acharam que, de certo modo, foram desprezados a tal ponto que eles próprios acharam que, de facto, Portugal não os merecia. E eu acho que, de facto, eles tiveram toda a razão em não querer regressar a Portugal, porque temos sido muito duros e muito injustos para muitas mentes brilhantes
enfim, sublinhando uma expressão muito conhecida, não é? Que fomos produzindo, sobretudo desde o século XV, não é? Século XVI e por aí fora, e como digo, com algumas expressões completamente originais, e como há bocadinho falamos nas questões da astronomia e do cosmos, para além de António Luís, permite-me citar, por exemplo, o grande padre António Vieira, que para além do pregador, chamado imperador da língua portuguesa, como se conhece, não é? Como é divulgado, foi também um homem que refletiu muito sobre os cometas, por exemplo, e não só do ponto de vista, digamos, dos aspectos proféticos, da astrologia que ele cultivava em termos até políticos, na justificação, por exemplo, da chegada ao trono de Dom João IV, quando da restauração portuguesa, mas também enquanto, digamos, anotador de singularidades astronómicas, como era a passagem de alguns cometas, dos quais ficamos devedores a ele, António Vieira, como único anotador de passagens de cometas que em mais sítio nenhum do mundo foi registado, por exemplo. O caso do cometa da Bahia é, de facto, no século XVII, é o único registro que temos da passagem desse cometa importante, em 1622, devido à pena de António Vieira. Portanto, um homem que desconfiava da mentira azul do céu, esta caracterização da ideia que, de facto, que o que vemos, o azul que nós vemos no céu é uma mentira, porque o céu em si não é azul, não é? É em função exatamente da refração dos gases que constituem, na sua maioria, a nossa atmosfera, em função depois, naturalmente, da interseção dos raios solares, e ele, de facto, já nessa altura, no século XVII, tinha a percepção que a cor do céu não era de facto azul, era uma ilusão, como sabemos, não é? Isso depois foi explicado teoricamente só praticamente no século XIX, com o Lindlar, que de facto, pronto, em termos de composição química dos gases, etc., explicou tudo isso. Depois deixe-me só apontar mais um outro exemplo, que é um exemplo também interessantíssimo, que é a própria Marquesa da Lorna, a poetisa Leonor de Almeida, que era uma apaixonada pelo céu, pelo firmamento, etc., e que foi a primeira escritora, eu diria pensadora, escritora, que avançou a ideia da reencarnação das almas, portanto a ideia reencarnacionista, quer dizer, quando as pessoas morrem, as almas reencarnam num novo ser, etc., etc., ou a transmigração das almas, como ela supunha, não só em termos de passagem de corpo para corpo no planeta Terra, mas supunha ela transmigrando de estrela em estrela. Repare, nós estamos a falar em finais do século XVIII, e com um conceito absolutamente revolucionário, a ideia que possamos vir os nossos corpos... Mesmo antes do Allan Kardec e a filosofia espírita. Exatamente. Qual professor, que nome é esse, professor? É Marquesa da Lorna, portanto, a Leonor de Almeida, cujo pseudónimo literário era e ficou celebrado na literatura portuguesa como Marquesa de Alorna. Eu aconselho realmente a leitura... Marquesa de Alorna, a casa de Alorna e Fronteira, que era uma casa aristocrática muito importante no século XVIII, que foi uma das perseguidas pelo Marquês de Pombal, do célebre processo dos Tábuas, não é? Uhum. Portanto, Marquesa de Alorna. A Leonor de Almeida tinha um outro pseudónimo literário, que era Alcipe. Na altura era, enfim, a poesia gongórica, mas a Marquesa da Lorna era marcadamente já uma poetisa da área do naturalismo, da chamada poesia didática e filosófica, não é? Portanto, quem quiser consultar, veja Leonor de Almeida, Alcipe, que é o nome de guerra literário, e em termos, enfim, da sua filiação genealógica e era titular Marquesa de Alorna, da casa dos Alorna e Fronteira. Portanto, ela tem uma obra imensa do ponto de vista da poesia, que eu tive, enfim, o prazer também a necessidade de ler extensamente, são mais de 10 volumes de poesia, não é? Onde de facto ela se exprime com um encantamento, com uma paixão fantástica relativamente às estrelas, ao cosmos, ao espaço, etc. E portanto é uma pessoa que estava na reclusão no convento de Chelas, na altura exatamente de uma das famílias que foi atingida pelo processo dos Táburas, na altura do Dom José, não é? E ela, enquanto jovem, mesmo atrás das grades do convento de Chelas, olhando as estrelas à noite, de facto produziu e projetou um pensamento riquíssimo do ponto de vista lírico, onde constam exatamente estes conceitos pioneiros de reencarnação e de transmigração. Eu aconselho vivamente quem nos ouve a que possa recuperar, as obras delas estão acessíveis, né, que sejam em bibliotecas, não é? Em reedições, e portanto a obra dela é de facto fascinante. E portanto temos realmente estes exemplos de portugueses esquecidos
que, como se vê, avançaram conceitos pioneiros. Já falta-me citar o caso da existência dos satélites de Marte, que foram antecipados pelo padre Blutot, um padre luso-francês, também antes dos dois satélites, Phobos e Deimos, os dois satélites de Marte, serem sequer descritos nas viagens de Gulliver, um famoso romance que todos conhecem, e muito menos até antes do astrónomo americano Asaph Hall, por volta de 1880, os ter visto o telescópio. Bom, eu creio que perdemos o contacto com o professor. Vamos ver se restabelecemos esse contacto. Professor, mais uma vez, boa noite. Boa noite, como está? Ok, recuperamos esse contacto, finalmente. Um corte. Professor, portanto, aliás, conversamos sobre isto no intervalo, mas eu vou ter que transmitir, enfim, uma pergunta. Eu tinha colocado no Facebook a eventualidade de colocar aqui uma outra linha de Skype para permitir, mas tecnicamente isso ainda não está muito viável. No entanto, o nosso amigo Nuno Alves, ouvinte também do programa e já colaborou connosco há cerca de 15 dias atrás, coloca uma pergunta que é mais ou menos o seguinte: o que é que o professor acha sobre a atitude do governo relativamente ao fenómeno OVNI em Portugal? Digo isto porque de alguma forma tem colaborado, mas por outros não contam tudo. Em 2013/2014 tentaram interceptar um objeto voador não identificado no norte do país, solicitado o auxílio a aeronaves civis. Quando o objeto passou para o lado espanhol, as comunicações foram encerradas e mais nada se soube. Eu sei que o professor, já falámos sobre isto, mas eu, como ele disse, teria que colocar a questão de novo, porque... Sim, esse episódio de 2013-2014, digamos que nos escapou. Nos escapou por várias razões. Primeiro, porque de facto nós em anos anteriores e até, enfim, à vigência de alguns chefes de Estado-Maior da Força Aérea, nomeadamente desde o consulado do General Lemos Ferreira, passando pelo General Conceição e Silva, e mais 2 ou 3 que se sucederam na direção da arma, tivemos, de facto, essa possibilidade única de estabelecer um protocolo de colaboração, inclusive com questionários específicos para que os pilotos da Força Aérea Portuguesa pudessem descrever em detalhe as suas observações e as suas experiências. E, portanto, estabelecemos, de facto, uma colaboração que foi, na altura, e continua a ser pioneira e exemplar até em termos internacionais. Portanto, não é, de facto, muito fácil, e se colocarmos isto ao nível dos Estados Unidos, isto seria um cenário completamente impensável, haver uma organização académica civil que pudesse estar a intervir diretamente na investigação de casos militares. Isso foi possível fazer connosco. Até determinada altura. Agora, claro que nos últimos anos houve alterações, enfim, os responsáveis militares vão sucedendo, os governos também, e isso de alguma maneira também inibiu a continuidade da nossa colaboração ao nível intrínseco, ao nível direto, mantendo exatamente esse tipo de colaboração e, portanto, digamos, alguma dificuldade em hoje termos essa continuidade de informação que vamos procurar reatar no próximo futuro, não é? A todo momento podemos e estamos tranquilos porque, de facto, o STEC, e ao nível do STEC, falando, e também com a colaboração da Exopolítica, digamos, somos organismos responsáveis, academicamente dotados. Basta dizer que, em termos, eu acabei por não referir, digamos, a pertinência do STEC, do Centro Transdisciplinar de Estudos da Consciência, é um organismo único em termos académicos em Portugal. Foi fundado no ano 2000, digamos, aglomerando, envolvendo investigadores de várias áreas, e neste momento temos, de facto, enfim, algumas, 2, 3 dezenas de investigadores, e, normalmente, por exemplo, um conselho científico onde estão representadas as grandes universidades portuguesas. E, portanto, isto é de facto de louvar, é de exaltar, porque, de facto, não há muitos países, ou diria escassíssimos países em todo o mundo, dispõem, digamos, de um centro desta natureza, onde estes temas de fronteira, onde estes temas pouco considerados são tratados seriamente e com capacidade investigativa, não é? Professor, falemos em nome de OVNIs, não é? Já estamos com a mão na massa. O senhor é solicitado a volta e meia para documentários, para reportagens televisivas, programas de rádio, etc., como neste caso. O senhor apresentou, aliás, uma série de programas... RTP2, exatamente, os encontros imediatos. Encontros imediatos.
Produzido em 2008, exatamente. Que episódios, ou, enfim, que dizer dessa experiência já agora e desses episódios que foram por lá relatados? Enfim, a experiência em termos de televisão foi uma experiência também inédita, porque nunca se tinha feito uma abordagem minimamente cautelosa e de reconstituição informativa e também com um amparo ou apoio científico diverso relativamente aos casos mais interessantes e mais insolúveis que registramos em termos históricos. Claro que nem todos eles foram reprodutíveis, porque nós queríamos sempre, ou quisemos sempre, nessa série dos encontros imediatos, ter, digamos, a presença física das testemunhas envolvidas. Naturalmente, enfim, em alguns casos, infelizmente, as testemunhas já não estavam entre nós e foi possível, portanto, reproduzir alguns dos casos interessantes que mereciam ser tratados, mas não o foram, exatamente porque fisicamente as testemunhas já não estavam presentes. De todo modo, dentro do conjunto dos 13 casos, enfim, permito-me salientar alguns. Um deles foi citado há bocadinho, o caso Débora, onde de facto se verificou a queda dos famosos filamentos brancos, que, enfim, constituíram de facto um processo muito longo e que praticamente veio até aos nossos dias, atravessou a década de 70, 80, etc., com vários parceiros, com várias abordagens, continua, enfim, a levantar interrogações sobre a natureza e sobre a propriedade e a relação direta desses filamentos com o fenómeno OVNI propriamente dito, mas também em casos militares. Aí está um caso que eu posso destacar exatamente fruto da colaboração do STEC e de organismos que precederam o STEC com a Força Aérea Portuguesa, que é o caso da OTA de 1982, protagonizado por 3 pilotos da Força Aérea em pleno dia, 11 da manhã, um dia brilhante, em que de facto um objeto metálico foi seguido durante 15, 20 minutos por 2 aparelhos em voo de treino na zona da base da OTA e, portanto, permitiram de facto uma observação muito cuidada e muito detalhada do comportamento desse mesmo objeto, que saía completamente das normas da aerodinâmica conhecida e das características de voo conhecidas, enfim, à época. Naturalmente podemos estar agora a especular, mas poderia ser um drone, pois nessa altura penso que ainda não estávamos na época dos drones. Poderia haver naturalmente alguns testes experimentais de alguns veículos militares, mas pelo menos os pilotos portugueses que tiveram, digamos, a oportunidade de acompanhar o comportamento desse objeto assinalaram características de aceleração brutais na ordem, enfim, da passagem das poucas dezenas de quilómetros para cerca de 2.000 km/h e ascensões na vertical de centenas de metros e, portanto, digamos, colocaram-nos aqui um caso completamente irredutível. Eu diria que é dos poucos casos a 100%, pelo menos ao nível dos conhecimentos que nós dispomos hoje, de um caso que podemos de facto caracterizá-lo como verdadeiramente de objeto voador não identificado. Agora, qual a sua procedência, a sua fonte imediata ou mediata, as suas intenções, etc., isso naturalmente que nos escapa em absoluto. Portanto, de facto, temos aqui, enfim, para citar de memória, algumas das situações que foram reconstituídas nesse projeto pioneiro, que passou na RTP2, com generalidade de aplauso e de reconhecimento por parte das pessoas que podem, enfim, ainda hoje naturalmente revisitá-lo, quem o quiser, através das cópias que existem no YouTube, não é? Penso eu, e portanto verificar de facto o trabalho que foi feito na altura. Poderia ser melhor, poderia ser pior, enfim, foi feito com as condições da época. Se calhar hoje poderíamos fazê-lo de maneira diferente, mas penso que se tratou de um trabalho honesto, minimamente rigoroso, com um projeto de desenho, ou se quisermos, de um quadro de reconstituição dos principais casos portugueses que ocorreram e que foram conhecidos entre nós e foram tratados entre nós, não é? Eu não posso deixar de referir, enfim, de alguns desses episódios e mesmo de reportagens que se fazem, a questão das abduções, enfim, os raptos que as pessoas dizem envolvidas. O que é que o professor diz destes casos? E acha que de algum modo eles podem estar relacionados, por exemplo, ocorreu-me com o desaparecimento de pessoas, particularmente crianças?
Olha, relativamente à questão das abduções, é uma questão realmente muito sensível. Aliás, um dos episódios dos encontros imediatos trata exatamente de um caso que se aproxima, enfim, dentro dessas características. Estamos a aplicar aqui, de algum modo, um certo jargão, professor. Quando falamos numa abdução, num rapto, estamos a falar, as pessoas relatam, assim, em curtas palavras, relatam exatamente o que é, de um modo geral. A abdução, no sentido, enfim, do léxico e do conceito, significa sequestro, rapto, não é? Uma perda de noção do espaço e do tempo, conscientemente, a pessoas que de facto não conseguem reproduzir onde estiveram durante, por exemplo, alguns minutos, ou mesmo, enfim, algumas horas, quer que seja, nem em que circunstâncias o fizeram. Portanto, há, digamos, uma perda da noção do espaço e do tempo no plano consciente. De facto, alguns dos episódios, alguns dos estereótipos mais conhecidos dessas situações ocorrem singularmente com o sexo feminino, portanto com mulheres, provavelmente até dentro de um quadro de meia-idade. Enfim, há alguma caracterização nesse sentido, o que não é de todo, enfim, justificativo e não pretende sequer, digamos, fazer uma apresentação total do fenómeno, mas digamos que os casos mais interessantes, até também, se quisermos, até os mais dramáticos, com implicações físicas notórias, de facto, são interpretadas por mulheres, que me parece de facto são, digamos, alvo de qualquer atenção, de qualquer cuidado por parte de uma fonte exterior que provavelmente estará, ou que supostamente estará implicada nesses supostos raptos e sequestros, com intenções provavelmente e supostamente científicas, mas que não são feitas com o conhecimento ou com a concordância das vítimas. E podemos usar aqui, naturalmente, o epíteto de vítimas, porque elas são incomodadas e são interceptadas na sua vida normal, na sua vida corrente, e portanto há uma alteração do seu modus vivendi, não é? Por supostas criaturas que intervêm em situações as mais inesperadas possíveis, seja em pleno dia, seja durante a noite, etc. Para eu e para os ouvintes tentarmos perceber, as pessoas são raptadas fisicamente ou há, digamos, um rapto? Pois aí é tal dificuldade. Aparentemente poderá não ser de facto uma modificação ou um sequestro onde há uma deslocação física no espaço, neste caso, mas aparentemente uma alteração, digamos, da situação da própria consciência, uma intrusão de qualquer coisa na consciência da vítima. Eu coloco vítima naturalmente entre aspas, porque na maior parte dos casos são situações involuntárias. As pessoas de um momento para o outro são colocadas em ambientes completamente alheios, pelo menos em termos da sua consciência, não estou a dizer em termos da realidade tridimensional. Portanto, como digo, de facto, provavelmente essas situações ocorrem noutro campo da consciência, noutra situação dimensional que propriamente, sei lá, o nosso quarto de dormir, ou a nossa sala de estar, ou o exterior físico que nós conhecemos, da nossa rua, da nossa praça, onde convivemos profissionalmente ou familiarmente, mas de facto o que provocam, e isso é o aspecto mais importante, sequelas físicas e sobretudo psicológicas muito importantes e muito notórias. Têm que ser habilidosamente e rigorosamente tratadas por terapeutas, por psicoterapeutas competentes. Essas pessoas não podem ser entregues a curiosos, por isso o perigo, e desde já advirto situações e pessoas, inclusive que nos possam estar a ouvir e que possam eventualmente pensar: eu já passei numa situação, uma experiência que me parece próxima do sequestro ou da abdução. A cautela que eu daqui lanço é que cuidado com as pessoas, com os eventuais terapeutas e interessados em explorar essa dimensão da experiência humana, que é de algum modo perigosa e que pode acarretar sequelas psicológicas e não só, consequências drásticas no plano do equilíbrio da vida pessoal e familiar de cada um. Portanto, são aspectos muito sensíveis que a ciência ainda desconhece, digamos, conhecerá apenas a ponta do iceberg. Portanto, será 90% de desconhecimento total de como se processam, ou como, de que modo e com que intenções e em que plano é que essas experiências ocorrem. Provavelmente ocorrerão fora da nossa noção de tridimensional, enfim, do mundo real, das nossas coordenadas físicas, e por isso terão uma dimensão de consciência muito importante que podem afetar o equilíbrio das pessoas.
entretanto, não me respondeu se eventualmente considera haver aí, digamos, alguma aproximação enfim, a tantas crianças que desaparecem quase todos os dias, que se eu falar nisso, não é, professor? Pois, realmente, digamos, a recolha etária das pessoas que são envolvidas, ou que se vêem envolvidas nos chamados sequestros e raptos, podem envolver claramente grupos etários, como citou, muito jovens, e daí a aproximação entre os videntes de Fátima, por exemplo, e os sequestrados, as crianças que alegam experiências similares na sua infância, por exemplo, não é? E, portanto, há aqui um plano muito curioso que pode ser cruzado e que pode ser comparado. Portanto, essas experiências excepcionais, essas experiências extraordinárias, podem se situar, digamos, num quadro da infância, vulgarmente quando, por exemplo, nós conhecemos experiências de pessoas, inclusive familiares, que reportam brincadeiras com os seus amigos imaginários, por exemplo, durante a infância, né? naquele quadro etário dos 7 aos 10 anos, que é exatamente o período, o corte temporal das crianças dos videntes de Fátima, por exemplo, não é? Aliás, Jacinta, nas suas primeiras declarações, fala que via de vez em quando umas figuras estranhas com quem brincava no sótão. São aspectos realmente que não passaram para, digamos, para o corpo das aparições, da narrativa católica das aparições, mas essa experiência dos amigos imaginários que eventualmente vêm brincar com as crianças quando elas estão a dormir, no seu quarto de dormir, é comum e é, digamos, vulgar e frequentíssima. E pode, digamos, ser compatibilizada com esse tipo de experiências que as crianças depois, posteriormente, até nessa altura não evocam, mas posteriormente, quando mais crescidas, quando mais adolescentes ou mesmo adultas, vêm a reproduzir e vêm a lembrar-se. Portanto, há, digamos, aqui quase que uma espécie de apagamento voluntário ou involuntário do seu próprio consciente sobre essas experiências da infância, que são depois ressuscitadas, são depois recuperadas na fase adulta, e que são muito similares a esta intrusão de seres aparentemente com maléficas intenções, ou pelo menos não muito bem declaradas intenções, já numa fase tardia, exatamente do quadro, enfim, das mulheres maturas, por exemplo, que eu há bocadinho citei. O caso das crianças, por exemplo, é exatamente esse. Quando me aponta essa possibilidade de haver desaparecimentos de crianças dentro dessa faixa etária, compatibilizo aí, eu associo exatamente a esse plano da experiência que as crianças alegam com os seus amigos imaginários. Enfim, serão de facto imaginários ou será de facto um arranhar de uma espécie de portal que se pode abrir, uma espécie de, para além do espelho de Alice, conforme eu costumo dizer, um mundo de Oz, onde as coisas funcionam, e se calhar Fátima funcionou um pouco nesse registro. É de facto, poderá ser, digamos, algo parecido com uma espécie de espelho de Alice que entretanto se abriu para os 3 pastorinhos, não é? Que vivenciaram coisas completamente impossíveis de ser vividas na sua vivência tridimensional comum do mundo rural. Portanto, nós temos aqui, no fundo, aquele conceito que eu gosto muito de citar, que foi uma das estrofes que o Fernando Pessoa introduziu no grande poema A Mensagem, quando questiona este facto possível e este cenário possível. Haverá rasgões no espaço que deem para o outro lado? Fátima pode ser um portal desse que dê de facto para o outro lado. E no fundo, realmente, aqui acabamos por fazer esta ligação entre as crianças, entre as vivências infantis, entre os amigos imaginários e essas vivências que são interpretadas no plano possível e limitado, naturalmente, do religioso, dentro das condições de cada época. Naturalmente que hoje são vivenciados como experiências de sequestro, de raptos por entidades extraterrestres, ou interpretadas como tal, mas no fundo... Mas eu estava, quando eu referi às crianças, estava a referir, professor, às crianças que desaparecem e nunca mais ninguém as vê, não é? Bom, há esses rumores, de facto, mas nós, como digo, em termos científicos, nós não temos a certeza, nunca chegamos a ter uma criança recuperada que venha até nós com vivências absolutamente recuperáveis, contando a sua história. Eu estive num mundo que não identifiquei, convivi com X, beltranos, cicranos, completamente distintos dos humanos. Falta-nos essa recuperação
falta-nos o atestado efetivo dessas experiências. Agora, no rumor, nas narrativas das lendárias, nas narrativas do folclore, isso acontece há séculos. A história das crianças que desaparecem não são uma criação do mundo do extraterrestre do século XX. Vem desde os tempos, enfim, das lendas do mundo celta, de seres elementares que aparecem e levam as crianças, as fadas, ou as senhoras luminosas que aparecem e tentam raptar as crianças. Nós temos no nosso repertório de narrativas marianas um caso ali no Tâmega, na zona de Amarante, onde uma pessoa estava a divertir-se, num fim de semana, uma criança de repente foge da sua beira e os pais alarmados vão, passado algum, com o auxílio de outras pessoas, vão reencontrar a criança perdida e confundida. E então o que é que acontece? A criança explica aos pais que lhe apareceu uma senhora luminosa e brilhante que a quis levar para uma zona de fogo, de brilho, parecia uma fogueira ardente, para o qual ela ia sendo encaminhada. Portanto, essa ideia de fogo, de fogueira, de labareda, o que é que assinala? Pode prefigurar aqui um engenho, um cenário qualquer, um portal, para onde essa criança, coitadinha, enfim, ia sendo encaminhada. Portanto, o repertório dos raptos, das abduções, é algo que vem da Idade Média, pelo menos, dos repertórios lendários das tradições celtas que antecederam a nossa nacionalidade e, portanto, digamos que fazem parte de um contingente enorme narrativa, enfim, de vários contributos que, no fundo, apenas se alteram na sua forma exterior. No fundo, estamos a falar de uma mesma essência, se calhar, provavelmente, isto obviamente é uma hipótese que eu coloco. No essencial tudo é igual, agora cada época vai revestindo ou vai vestindo esses fenómenos de roupagens diferentes em função do aparato, do contexto tecnológico e científico. Hoje são os extraterrestres, ontem foram as fadas e as botas. Mas porque nada existe ou porque nós não temos a capacidade de entender? Nós não temos a capacidade em termos sensoriais de ultrapassar as nossas limitações. Os nossos sentidos são muito limitados. Nós apenas vemos uma ínfima fatia da realidade do espectro eletromagnético. Vamos imaginar um bolo, não é? Um bolo normal, que são 360 graus, e nós apenas consumimos ou acedemos a uma fatia desse mesmo bolo, desde que não sejamos demasiado golões, não é? Golosos, se diz. É uma fatia ínfima, que é a fatia do visível. O que é que resta de realidade para lá do visível? São os raios gama, os raios X, os ultravioletas, enfim, a zona toda invisível à nossa percepção. Mas professor, mas estamos quase a terminar, mas onde há fumo, há fogo? Há fogo, exatamente. Por isso é que eu digo que essas tradições lendárias e os relatos contemporâneos fazem parte de uma mesma base, fazem parte de um mesmo mundo do invisível. E o invisível é o bolo maior que nos é neste momento ainda inacessível. Por isso é que eu digo que o visível é apenas uma fração da realidade com o qual nós então, professor, estamos autorizados a contactar. Não é? Nós temos cerca de 2 minutos, professor, em jeito de terminarmos, e eu costumo fazer esta pergunta como sendo a última ou quase a última. Sim. Na sua opinião, essa célebre questão tripla, quem somos, de onde vimos e para onde vamos? É verdade, é uma questão filosófica que irá permanecer durante ainda bastante tempo. Mas qual é o seu, digamos, qual é a sua justiça? Em termos da existência desta humanidade, sapiens, que nos marca hoje a nossa evolução, não é? Estamos na fase sapiens. Eu penso que, de facto, seria um desperdício de espaço se o planeta Terra fosse o único albergue da vida. Vida sobre outra qualquer formulação que não apenas esta fórmula que nós temos de uma cabeça, 2 braços, 2 pernas, uma consciência ou mais consciência, menos consciência, mais cérebro, menos cérebro, e portanto o resto do espaço albergará ou será um contínuo de vida onde diferentes formulações orgânicas, morfológicas, inteligência,
não propriamente com base no carbono, mas se calhar em outros elementos que nós, para além dos elementos, dos 100 e muitos elementos que nós conhecemos da química, mas se calhar outros elementos que nós desconhecemos em absoluto, com certeza terão formatado possíveis civilizações muito mais antigas do que a nossa, com milhares e milhares de anos mais de maior vivência do que a nossa. Portanto, o que nos permite dizer ou supor que a nossa humanidade está apenas a esgravatar o início da sua evolução, está no início da sua caminhada, provavelmente irá encontrar um dia outras inteligências com quem procurará naturalmente entabular uma relação, que naturalmente será um bocadinho difícil, exatamente porque em termos ontológicos, e vamos usar este termo filosófico, serão categorias muito diferenciadas, entre as quais a comunicação direta será extremamente difícil, mas enfim, preservaremos nesse esforço para tentar encontrar o chamado o outro, para que de facto confirmemos que não estamos sós. Professor, foi um prazer tê-lo connosco. Eu tenho cerca de um minuto para terminar. Quero agradecer a sua participação e a sua disponibilidade de imediato quando formulei o convite. Muito obrigado. Deixe-me também lembrar aos nossos ouvintes para procurarem informações sobre o professor Joaquim Fernandes. Basta ir ao Google, Joaquim Fernandes. Professor Joaquim Fernandes, há os livros, há vídeos no YouTube. Sim, há os livros de Fátima disponíveis, pelo menos o segundo volume que eu escrevi com a doutora Fernanda Armada, Fátima nos Bastidores do Segredo. Penso que esse livro é muito importante para as pessoas perceberem a contextualização histórica do problema, enfim, e depois o livro naturalmente dos grandes portugueses esquecidos, que penso que ainda existem exemplares. Professor, tem só 30 segundos, vou dar-lhe um abraço para si e para o amigo Francisco Correia também. Naturalmente apresento também aqui os cumprimentos do Dr. Francisco, que está exatamente aqui à minha beira, e enviei também os grandes cumprimentos também para o auditório da vossa rádio. Muito bem. Aqui eu gosto imenso de Guimarães, um grande abraço para os guimaranenses. Ora, estamos quase a terminar o programa Café Duplo desta sexta-feira. Tivemos o professor Joaquim Fernandes, regressamos 2 a 8 dias, à hora do costume. Um bom fim de semana a todos e boas férias também.